Olá, meninos do oitavo ano, tudo bom? Vamos aí para mais uma semana, né? Nós estamos na semana 31, tá? Vocês lembram que nós ficamos aí uma semana sem aula, né? Então, nós estamos na 31, tá? Nós vamos começar o capítulo 11, Identidades e Interculturalidades Regionais da África. Ou trocando em miúdos, né? Nós vamos começar economia, né? E política na África do século XXI, tá? Então é a semana 31, capítulo 11. Então vamos falar um pouquinho aqui, né? Sobre a África novamente. É o terceiro continente mais extenso, né? Do mundo. É o segundo continente mais populoso. A África, pessoal, ela tem, assim, incontáveis riquezas naturais, né? Mas é um continente muito pobre, tá? É o continente mais pobre do mundo, tá? Em todo o continente africano, nós temos 2.000 línguas, 2.000 idiomas e vários dialetos. Isso, às vezes, dentro de um mesmo país, nós temos 16 dialetos, né? 3 idiomas oficiais e isso aí. A qualidade de vida são péssimas, né? Assim, nós estamos falando da África como um todo. É lógico que existe uma diferença de algum país para o outro, né? A qualidade dos serviços públicos é precária, como educação, como saúde, previdência e tudo mais. E isso tudo se faz por questão de uma dívida externa e de uma corrupção, né, muito forte, tá? Então, na África, gente, a estabilidade política é uma questão muito séria, muito tímida, né, que caminha a passos muito lentos, tá? Nós tivemos ali, ainda temos dentro da África países completamente autoritários, né? Nós temos muitas guerras civis, guerras internas, tá? E essa estabilidade política, ela tem alguns fatores, né, que atrapalha que isso consolide mais rápido, né? Então nós temos muitas mazelas sociais, né, a desigualdade social enorme. Eles passaram por um longo processo de colonização, como os outros países também foram colonizados, mas ali foi um longo processo de colonização por países europeus, né? Nós tivemos depois uma descolonização, que também foi muito lenta. O que é a descolonização? Essa saída desses países, né, europeus de lá. Uma elite muito corrupta, né? Lógico, em todo país tem a questão da elite, aquela que tem dinheiro. Então, isso dificulta muito a construção, né, dessa identidade nacional. Nacionais ali dos países africanos, né? Quer dizer, serem eles mesmo, tá? Então, quer dizer, a superação dessas adversidades que nós acabamos de falar, descolonização, a elite corrupta e tal, então está longe ainda de ser superado, tá? Nós estamos falando a África como um todo. Um dos principais problemas da África, dentre outros, pessoal, nós temos a pobreza, né? É um dos problemas mais difíceis de resolver. E você põe aí nessa questão da pobreza, você põe a fome, né? Você põe o não acesso à educação, não é isso? Então, quer dizer, diante de outros problemas, nós falamos aí
da pobreza. Então, isso como um todo. Nós vamos falar agora de 3 principais polos econômicos da África, né? Que vocês também já devem ouvir falar, né? Por exemplo, nós vamos falar da África do Sul, né? A famosa África do Sul. A África do Sul, ela é o país do apartheid, né, pessoal? Aquele, né, da segregação racial, do Nelson Mandela e tudo mais. Vocês já ouviram falar, não é isso? A África do Sul é o país mais desenvolvido dentro do continente africano. Mas a África do Sul, pessoal, ela tem, a gente fala o mais desenvolvido, mas nós temos ali dentro enormes desigualdades sociais, é uma desigualdade social crescente, né? Uma questão assim gritante. Nós temos corrupção, nós temos recessão econômica e assim por diante. Mas vamos começar. A África do Sul, como todos os outros países da África, foram colonizados por europeus, né? E havia uma segregação racial entre negros e brancos, uma coisa violenta, tá? O apartheid, ele terminou em 1993. Ele durou, gente, 45 anos, assim, de uma segregação racial muito grande, das pessoas não poderem andar nos mesmos ônibus. Se podia andar nos mesmos ônibus, a parte de trás era reservada para os negros, eles não podiam frequentar as mesmas escolas, eles não podiam morar em bairros onde morava predominantemente brancos e assim por diante. O Nelson Mandela, gente, ele era um advogado, né, que começou então a lutar contra esses brancos privilegiados, contra o apartheid. Ele ficou preso 27 anos. E depois que ele saiu, ele foi então presidente da África do Sul. E ele, pessoal, proporcionou à África do Sul um crescimento econômico, tá? Então, quer dizer, ali na África do Sul foi raro, né, essa questão, essa transição de um regime autoritário para um povo mais livre. E quem provocou isso foi Nelson Mandela. Ele ficou preso 27 anos por crimes políticos, crimes contra o governo, tá? Então, quer dizer, eles queriam, vamos dizer, calar a boca do Nelson Mandela, né? Então, e no própria cadeia, dentro da cadeia, ele conseguia, como é que fala? Coordenar algumas situações fora ali da cadeia. 27 anos, pessoal. Chegou uma época que o próprio governo da África do Sul, ele não vai aguentar tanta, como é que fala? Provocação. As pessoas, como se diz, pressão, né, para que Nelson Mandela fosse solto, tá? Tem um filme, eu já falei para vocês, chamado Invictus, que conta uma parte desse governo, né, através de um jogo de futebol americano entre negros. É muito interessante e é muito bom, tá? Bom, apesar do Nelson Mandela ele ter proporcionado esse crescimento econômico na época e depois continuado, ele ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, né? A África do Sul, pessoal,
ela é aquilo que eu falei para vocês, tem uma desigualdade social gritante, tem muita corrupção, tem recessão econômica, existe um problema muito grande em quase em todo o continente africano, inclusive lá, que é o vírus do HIV, né? Porque já que existe, não, as pessoas não têm tantos acessos assim à questão da saúde, você imagina a proliferação. A xenofobia, né? O que é a xenofobia? A aversão a estrangeiros, quer dizer, pessoas que vêm de outros países da África para tentar trabalhar na África, porque, como se diz, é o mais desenvolvido dali. A África, apesar disso tudo, ela é um país emergente. Ela faz parte do BRICS, lembra? Brasil, Rússia, China, Brasil, Rússia, Índia, China, e o S é África do Sul, certo? Então, isso é só um pouquinho da história da África do Sul, né? Bom, nós temos agora outro polo aí econômico, que é o Egito, tá? O Egito, depois da Primavera Árabe, que nós falamos, já estudamos sobre ela, né? Que foi um movimento que começou na África, as pessoas queriam tentar tirar os governos autoritários, né? Então, depois dessa Primavera Árabe, ainda o Egito passou por várias tensões, né? É um país que tinha um autoritarismo violento. Na época da Primavera Árabe, isso o presidente conseguiu tirar ele do trono, mas depois volta outro, tá? Presidente com esses, como é que fala, características de autoritarismo. Tem muitos conflitos de terras, né, camponeses com os donos das terras, questões sociais, mas o Egito tem uma economia também forte, né? Indústria crescente, eles têm indústrias automotivas, refino de petróleo, certo? Eu guardei esses dois, mas tem mais, quer ver? Deixa eu falar para vocês aqui. Produtos químicos, produtos agroindustriais, alimentos processados, tecidos, açúcar, né? A indústria mineral também é desenvolvida, tá? Tem bastante desenvolvimento. A população, ela vive quase que a maioria na área rural, tá? Nós temos o turismo, né, as pirâmides do Egito, que também não é só as pirâmides do Egito, que é também desenvolvida, né? Mas vocês sabiam que esse turismo, ele de vez em quando aí, essas caravanas turísticas, né, elas são atacadas, tá, por grupos terroristas. Isso já foi muito comum, hoje eu não sei como é que é, tá? A população, as atividades econômicas, a maioria da população do Egito, elas vivem perto do Rio Nilo, porque é muito árido o restante. Então ali eles encontram lugares para agricultura, tá? E tudo mais. E nós temos também a capital do Egito, que é o Cairo, né? Que enfrenta grandes problemas populacionais. Mas dentro do continente africano, né? Eu já falei coisa um pouco negativa, o Egito é um polo econômico. E por último, nós temos a Nigéria, né? A Nigéria é o país mais populoso da África, pessoal, tá? Apresenta uma grande dependência econômica da exportação de gás, né, e de petróleo. Por que dependência econômica? Porque depende do preço disso
no mercado mundial, né? Então, se há uma baixa do preço, logicamente, eles sofrem, né, com a arrecadação de menos dinheiro. Existe um grande conflito étnico, né? Guerras civis. Dentro da Nigéria, pessoal, tem 250 etnias, tá? O governo da Nigéria atual, ele tenta, né, atrair investimentos estrangeiros com algumas leis, por exemplo, como isenção fiscal, né? Na Nigéria tem um atrativo de mão de obra, tá? Porque é um país mais populoso, então vocês imaginam. E como não é também assim, não tem grande desenvolvimento industrial, né? Então ele atrai essas figuras, essas empresas estrangeiras com o atrativo, né? Da mão de obra, que certamente esse atrativo é o quê? A mão de obra é barata, né? Entre os laços culturais, existem os laços culturais entre o Brasil e a Nigéria, né? São bastante fortes por conta do quê? Do grande contingente de nigerianos, isso é muito recente, né? Que foi trazido, quer dizer, imigrantes nigerianos que entraram no Brasil recentemente e também os escravos, né, pessoal, que foram na época aí do Brasil colonial trazidos, né, de alguns países e dentre eles a Nigéria. Não foi só da Nigéria, tá? Mas entre eles a Nigéria, certo? Então, pessoal, nós vamos o quê? Parando por aqui, né? Na próxima aula a gente começa com comércio e integração entre os países africanos, certinho? E eu vou deixando para vocês um beijo. Tchau para vocês.